Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso FIC em aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez, docente do Instituto Federal Fluminense. Esse curso ele teve como referência material elaborado pela Oficina de Capacitação na área de aproveitamento energético de biogás em estações de tratamento de esgoto, promovida por Probiogás, Cooperação Alemã, GIZ e Ministério das Cidades. Bom, pessoal, vamos ver aqui então agora os principais componentes e características do biogás. Nós já apresentamos, em outra oportunidade, a questão, da formação do biogás, que ele é um mix de gases em que o metano ele é o protagonista e é o que justamente imprime o poder calorífico do biogás, tá? E vamos começar especificamente pelo metano, que tem uma forma química CH4, tem uma massa molar de 16 gramas por mol, é um gás incolor e inodoro, então aqui é importante, a gente destacar isso, a densidade dele é de 0,17 kg por metro cúbico normal, comparado com o ar, então ele é menos denso que o ar, tem uma solubilidade em água de 3,5 miligramas por 100 ml e um poder calorífico, da ordem aí de 9,97 kWh por metro quadrado, tá bom? Bom, aqui a reação de combustão do metano, o que é? O metano, que é o combustível, vai reagir com oxigênio, e aí na presença de uma ignição a gente vai ter o que? A formação de CO2 e de água. Interessante a gente observar o seguinte, que o metano, do ponto de vista de potencial de agravamento de aquecimento global, ele tem um potencial de 24 vezes maior do que o do CO2. Então, quando a gente queima metano, aquele metano que seria naturalmente emitido para a atmosfera por meio de uma decomposição aí natural, quando a gente produz o biogás, tira o metano dos resíduos, no caso específico do esgoto, a gente vai estar, na verdade, o quê? A gente vai estar diminuindo, mitigando, em 24 vezes o potencial de agravamento do efeito estufa. Então é melhor, é menos pior você emitir dióxido de carbono a emitir metano. Certo? Aqui é uma representação da molécula, Então o metano é um gás inflamável, asfixiante simples. O gás carbônico, dióxido de carbono, tem a fórmula CO2, massa molar 44 gramas por mol. É um gás incolor e inodoro, A densidade dele aqui está na ordem de 1,98 kg por metro cúbico normal, mais denso do que o ar, solubilidade de água, 170 miligramas por 100 ml, tá? O gás carbônico aqui, ele é solúvel em água e a reação do gás carbônico com água vai formar o ácido carbônico, H2CO3. Molécula aqui do CO2, e o CO2 é um asfixiante simples, inerte. Falando um pouquinho do sulfeto de hidrogênio, que é o grande vilão, digamos assim, do biogás, mas ao mesmo tempo, a gente viu que o metano ele é inodoro, e incolor, o CO2 é a mesma coisa, e aquele cheiro, que a gente tem de ovo podre, característico do enxofre no biogás, que faz com que a gente possa identificar ele por meio do olfato, ele é devido ao sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, Então a gente vê a importância dele ali na formação de biogás. Se a gente não tiver com sensores eletrônicos de gases funcionando, você por meio do olfato você sabe que está tendo um vazamento de gás. Então isso aqui é interessante, então é muito, a gente vê isso aí na natureza, cara, que a gente tem a formação de um elemento químico, que ele é extremamente prejudicial do ponto de vista do uso energético do biogás, mas, por exemplo, ele é um sinalizador, de vazamentos e tudo mais, então a gente vê por aí, tá? Vamos lá então, vamos para frente. A fórmula dele, H2S, 34 gramas por mol a massa molar, incolor e tem o odor característico. Ele é incolor, mas não é inodoro. Aqui a densidade dele, então ele é aqui mais denso do que o ar, solubilidade em água grande, aqui a gente vê que essa solubilidade dele grande também tem uma característica com a formação do ácido sulfúrico
com vapor de água, né? As principais reações dele, então, a gente tem aqui, né, duas moléculas de ácido sulfídrico reagindo com oxigênio, formando aí enxofre e duas moléculas de água, né? E depois essa água vai se combinar, formando quem? Né? Aqui o óxido sulfúrico, e com mais água a gente tem quem? O ácido sulfúrico aqui. O óxido sulfúrico aqui e o ácido sulfúrico aqui, que vai causar, né, o efeito corrosivo, né, que é a grande característica dele, né? E ele é um asfixiante químico também. Bom, mais um pouquinho, a corrosão, né, ela vai prejudicar, por exemplo, o sistema de metanização, né, lá da nossa estação de tratamento de esgoto, né? Então especificamente atuando aí na questão de concreto e metais, né? E também lá no sistema de geração de energia e calor, que é justamente a parte de motores, trocadores de calor e tudo mais. A toxicidade dele também ela vai influenciar na acidificação dos óleos lubrificantes e dos motores, né? A geração do SO2, né? Ela reduz a remoção da demanda química de oxigênio, né? Então o H2S reduz também a produção de metano, causa maus odores e vai haver a deterioração do sistema de pós-tratamento, né? Então aqui você vai ter o crescimento de lodo ativado e aí o crescimento excessivo de fototrópicos, né? E aí fototrópicos, né, por exemplo, tem a ver com fototropismo, né? Que é o crescimento orientado de plantas, né, em resposta a estímulos aí como a luz. Então você tem aí esse processo também, né, relacionado ao fototropismo, tá? Aqui alguns efeitos, né? Aqui então a gente tem aqui um tanque, né, reator, né, aqui, e a gente vê aqui, né, ele enferrujado, né? Aqui o teto, né, aqui um tanque aqui de alvenaria, aqui o sistema, né, de tubulação, né, bastante corrosivo, então a corrosividade atuando. Aqui a gente vai ter mais fotos, né, da corrosão, do efeito corrosivo do ácido sulfídrico, né? Aqui, né, atuando nos motores, né, realmente fazendo esse processo complicado. Aqui uma amostra de óleo lubrificante acidificado, né? Então é um efeito complicadíssimo. Por isso que ele tem que ser retirado, né, do biogás. Então temos vários processos para isso. O nitrogênio, né, é um gás aí bastante conhecido, né, forma aí parte do ar que a gente respira, né, é o N2, 28 gramas por mol, um gás incolor e inodoro, né, ele é um pouquinho menos denso do que o ar, né, ele faz parte do ar, né, no caso, solubilidade em água dele, dados, né. As principais reações do nitrogênio elas vão formar os NOx, NOx, né? E esse NOx, a gente sabe o quê? Que em termos de aquecimento global, efeito de estufa, ele é extremamente prejudicial, né? Ele reduz, né, a concentração elevada de nitrogênio, vai reduzir o poder calorífico do biogás, né? E ele é um gás inerte, né, e forma o NOx, a grande característica do nitrogênio. Siloxanos, né, talvez aqui é um composto específico, né, da geração de ETS, né? Ele é um subgrupo de compostos de sílica, né? E aí você vai ter as ligações, né, do silício com o oxigênio, e aí você tem então essas ligações com radicais orgânicos, né, que vão incluir aí metila, etila e entre outros, né? É interessante essa questão. Então você tem a reação de sílica, oxigênio mais metano, né? E você vai ter aí a massa molar, a densidade e solubilidade é variável de acordo com a característica de cada siloxano, né? E aí o siloxano ele está presente justamente onde? Nos produtos cosméticos, por exemplo, shampoo, cremes, né? E a reação do siloxano é justamente o que? Essa reação, né, que envolve aí, a sílica com o oxigênio, né, formando aí o SiO2, dióxido de carbono e água, tá? E ele vai ser o que? Ele vai ser um composto que vai causar, né, a abrasão e a incrustação nos equipamentos, especificamente ali, quando você queima o metano ali na parte de geração de energia. Tá vendo aqui? Então, olha só, né? Aqui eu tenho aqui,
né, um constituinte de uma turbina. Aqui eu tenho uma turbina sem siloxano e olha aqui ela com siloxano, né, uma incrustação, né, aqui dentro aqui, ó, do motor, as velas, né, aqui de ignição do motor. Então é uma situação complicada. O siloxano está ali, né, então aí no shampoo, nos cremes, né, que são usados aí nos cosméticos, isso tudo vai para o esgoto. Então é um problema muito sério. Oxigênio, a fórmula dele é O2, né, 32 gramas por mol, massa molar, gás incolor e inodoro, né, mais denso do que o ar, ele constitui o ar, né, 21%, né, e aqui a solubilidade massa-massa, né, na água. Né. E aí entra uma questão do oxigênio, que é a questão da atmosfera explosiva. Né. Ele é fundamental nas reações de combustão, tá, e também nas reações de oxidação, no caso da corrosão, como a gente viu lá, né, quando ele combina lá com o sulfeto de hidrogênio e etc. Tá certo? Tá? Aqui o oxigênio, né, fundamental aqui no caso para a geração de energia, tá? E é um constituinte aí do biogás. Bom, pessoal, é isso, né? Aqui abordando aqui alguns dos principais componentes do biogás e as suas características. Valeu!